Sejam bem-vindos ao canal Missionária na Fé. Aqui quem está falando é Valdira Carvalho. E hoje é 8 de novembro de 2023. Nós estamos falando do caso Sara Mariano. Então, nós não podemos deixar esse caso cair no esquecimento. Vamos ver ainda o desenrolar desse trágico, desse caso que aconteceu com a Sara, a cantora Sara Mariano. Mas nós vamos falar hoje aqui da sua filha. Vamos preservar o seu nome, porque ela é menor de idade, mesmo que tem muita gente citando o nome dela. Mas nós vamos falar sobre a carta que disse que foi escrita por ela. Mas isso está tendo uma reviravolta. Sabemos que aquela carta foi direcionada, foi editada, então possivelmente foi ela que escreveu, mas foi contra gosto dela. Tem outras informações que foram passadas pela família da Sara Mariano. Inclusive, tem também um advogado, uma advogada, que está trazendo a público mais informações a respeito desse caso, que a filha da Sara está sendo direcionada pelo familiar do marido da Sara. E a menina disse, em certa vez, para a sua mãe, antes do acontecido, antes dessa morte, desse crime hediondo contra a vida da Sara, a cantora Sara, e ela disse: mãe, separa do meu pai. Separa do meu pai. Eu tenho medo dele. Então, por isso que eu não fiz nem tanto comentário sobre aquela carta, porque, ao meu ver, no meu ponto de vista, ela não escreveu aquela carta por si só. Aquilo ali ou pode ter sido escrita por alguém também, pode ter vindo de dentro da prisão e cá fora foi editada, reescrita por ela. Lembramos que no caso Flor de Lis saiu uma carta de dentro da prisão e depois foi descoberto que era uma carta e era para ser manuscrita pelo Lucas. Então isso pode ter sido, sim, uma invenção, uma carta saído de dentro da prisão. E a menina, então, ela antes do acontecido, ela tinha pedido à mãe: mãe, separa do meu pai, me leva com você, não quero ficar aqui, não quero passar fome, não quero ficar aqui. Então, nós precisamos estar bem atentos, porque estão focando muito na vida da Sara, imputando a Sara uma vida promíscua, depois que ela foi brutalmente, perdeu sua vida, foi queimada, carbonizada, o seu rosto desfeito, a sua imagem física, ainda querem imputar a ela coisas que talvez ela não fez, para atenuar a pena ou, digamos, se esse caso for para o júri popular, pode ser que lá tenha pessoas com esse perfil narcisista contra a mulher. E nós precisamos trabalhar com isso. Nós precisamos mostrar que as pessoas são realmente manipuladas. E nós não podemos aceitar isso. Porque se esse caso, esse crime hediondo fosse nos Estados Unidos,
esse homem ia pegar uma prisão perpétua, ou quem sabe também uma sentença à morte. Então, pessoal, a gente não pode deixar passar batido. Essa criança está sendo manipulada pela família do Ederlan. E isso nós temos que estar bem atentos e sempre mostrar a nossa indignação com esse caso, porque isso tem muitas pessoas passando por isso. Eu já vi muitas, eu posso daqui para frente pegar esse gancho desse caso e trazer outros casos aqui. E não é que eu vi na televisão, são casos que nós tivemos próximos, perto, dentro de igreja, dentro de ministério, por onde nós passamos, por onde eu andei fazendo a obra de Deus, que as pessoas dizem que é de Deus, por onde eu andei, por onde eu visitei, onde pessoas me pediram ajuda, pediram oração. Então, eu posso relatar. Não vou citar nome de pessoas para preservar a identidade das pessoas, mas, mesmo assim, são de perto que nós tivemos casos. Tive um caso bem de perto, mas bem de perto mesmo, que foi necessário a justiça pegar a pessoa envolvida, mãe e filhas, e tirar e esconder, porque o homem que ameaçava o tempo todo e armado estava solto. E a justiça precisava de fazer diligências para prender o acusado, que já esteve preso, e para soltar, então era necessário esconder as vítimas para que pudesse dar tempo de pegar a pessoa que estava foragida. Então, gente, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. E, graças a Deus, a pessoa foi presa. A pessoa foi presa, foi detida. Como ele já tinha passagem, ele já era, já estava numa condicional, então ele foi fechado. Mas isso não garante a vida da pessoa, porque o dia que essa pessoa sai de lá da prisão, o que acontece? Ele volta e faz com requinte de crueldade. São pessoas perigosas. Esse, foi um réu primário, mas olha a condição que foi feita com a esposa. Olha a condição. Nós nem sabemos ainda a perícia que vai trazer o laudo, se ele usou a própria roupa, o próprio calçado, a própria bolsa, os pertences dela, a roupa, para colocar sobre o seu rosto para desfigurar. Nós nem sabemos, que ainda o laudo vai dizer, mas presumimos que seja isso. Então, essa menina que estava ali observando, assistindo ele, a grosseria, a quebradeira dele dentro de casa, a gritaria, as ameaças, as acusações contra sua mãe, essa menina estava assustada, espantada. Então, de uma hora para outra, ela não ia escrever uma carta com aquele conteúdo. É um conteúdo, para mim, eu nem fiz questão de comentar, de fazer vídeo exclusivo da carta. Por quê? Porque não merece exclusividade, não merece a gente ficar comentando sobre essa carta, porque essa carta eu tenho certeza que não foi escrita por ela de punho livre e espontâneo. Não foi. Foi uma carta editada e agora mostra que realmente a família da mãe tem os áudios, tem as suas falas,
E a defesa está trabalhando em cima desses áudios, que foi a Sara que gravou e enviou para a família. Então tá tudo aí esclarecido. Não tem para onde correr. Foi um crime hediondo, premeditado. Se tem ajuda, se tem cúmplice, mas o intelectual, com certeza, foi da parte dele, porque ele clonou o telefone dela para que ele pudesse monitorar os passos dela, a conversa dela, tudo que ela conversava com outras pessoas, com a família dela, estava tudo ali, ele acompanhando. E a mãe dela avisando, trazendo isso à tona, cada vez mais com ódio, mais raiva, mas ele tinha contra a Sara. Ele colocou toda a raiva da família dela e dela em cima da Sara. Então ele foi o algoz dela. Entendeu? Então por mais que as pessoas acusam ela, eu não acredito nisso, porque se ela andava pisando em ovos com medo dele, com certeza ela não estaria praticando essas coisas para que ele pudesse então ter um desfecho desse sobre a vida dela. E agora sobre a menina, que a família dela está reivindicando, segurando a guarda da menina e impossibilitando uma aproximação da família vitimada. Isso aí é de grande mal que essa família dele, do Ederlan, está praticando. E nós não podemos sermos simpáticos a isso. Nós aqui não pregamos retaliação, mas nós queremos a justiça seja limpa, porque a justiça tem que ser limpa. Não pode ser meia boca, uma justiça fraca, uma justiça, sabe, assim, meia lá, meia cá. Não. Nós queremos que seja uma justiça limpa, para que sirva de exemplo para outros casos que estão aí nas pautas, para que sejam julgadas e trazidas ao público com decência, com ordem, porque são muitos casos, um atrás do outro acontecendo. E também, aqui nós estamos falando no meio cristão evangélico. Está acontecendo muito, gente. Sabemos que no mundo secular está acontecendo muitas mulheres também fazendo isso com os homens. Por quê? Porque elas estão vendo que as mulheres estão à mercê, sendo subjugadas por patrões, por homens, diferentes classes. Nós estamos vendo isso. Tem jovens que vão trabalhar, o patrão primeiro ele quer desfrutar do corpo da pretende funcionária. Então isso nós estamos vendo, tem casos e casos. Então, quer dizer, não, você tem diretor. Não, você só vai entrar aqui se primeiro você passar no meu gabinete. Só vai passar aqui se passar no meu camarim. Só vai entrar aqui se passar... Gente, isso tem que acabar. Tem que acabar. A mulher ela não pode ser objeto de desejo de homens que não são o que ela quer, o que ela escolheu. Ela tem que escolher. Ela tem que ser respeitada. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você goste, que você dê seu joinha, que você compartilhe, que outras pessoas não se calem. Eu até vi agora, já tem canais falando, já tem pessoas falando desse caso do meio cristão, porque antes são TVs seculares que estavam falando, dando como notícia.
mas nós aqui não é como notícia. Nós queremos enfatizar esse caso, porque há muita apelação contra as mulheres e dentro das igrejas. O próximo vídeo, continue assistindo o canal, porque eu vou fazer outros vídeos. Eu queria fazer uma live, mas minha internet está muito baixa, fica falhando, a imagem fica ruim. Então eu vou ficar fazendo assim alguns vídeos e vocês me ajudem. Assistam e compartilhe também. Outras pessoas precisam saber que nós estamos de olho, para comentar, para reivindicar, para falar, porque não é fácil não. Esse meio está muito, sabe, bagunçado. Está muito bagunçado, é muito oba-oba. As pessoas querem estar lá em cima no poder, espizinhando as outras pessoas. E nós não podemos aceitar isso assim, ó, de cara limpa, não. Nós temos que ser contra. Nós não estamos aqui contra as pessoas cristãs, não. Nós somos contra as atitudes, sabe? Porque muita coisa camuflada, jogada para debaixo do tapete, para trás das cortinas, e nós não podemos aceitar isso. E todos nós devemos estar de olho e ouvidos atentos. Nós vimos que a mãe, a dona Dolores, a mãe da Sara, ela avisava, ela falava para Sara, só que teve um problema, um empecilho no meio desse caminho, é que ele, pela maldade dele, narcisista que ele era, o que ele fez? Ele clonou o telefone dela, sabe para quê? Para acompanhar as conversas. Então ele tinha ela na mão, ele foi sagaz, ele foi cruel, maldito. Isso que aconteceu. Ele é um desgraçado, um pobre, um cego, miserável e nu, entendeu? E por isso está preso, mas nós não sabemos até que ponto que ele vai ficar. Aqui no Brasil, muita coisa precisa mudar e nós temos que lutar para que isso mude. E até o próximo vídeo.